programa de destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Vlamir de Souza. Ele é natural de Fortaleza, filho de Margarida de Souza, participante dos primeiros movimentos artísticos do Ceará, neto de Jacinto de Souza, exímio artista popular da década de 30, desenhista, pintor, escultor e restaurador, com a participação em diversas exposições coletivas no Ceará e em outros estados. Possui obras ilustradas, revistas, livros, jornais e cinema. Ao longo de sua carreira artística, conseguiu várias premiações com obras em vários países. Declarou-se apaixonado pelos temas regionais, os quais elevam os culturais do Ceará pelo Brasil e pelo mundo. Vlamir, eu queria saber um pouco mais sobre você. Como foi e quando foi que você percebeu e que você era um artista plástico? Foi de maneira natural. Essa coisa de você nascer no berço, onde temos como referência os pais como artistas, né? Tio, a minha tia também era membro dos primeiros movimentos artísticos aqui no Ceará, né? E esse convívio com grandes artistas, que elas eram amigos, como Antônio Bandeira, Aldemir Martins, né? João Maria Siqueira, que eram os artistas que eram, vamos dizer assim, os primeiros baluartes aqui da arte cearense, né? Então, esse convívio era natural. E a maneira de fazer, o fazer do dia a dia como artista, nasceu de maneira assim como criança, brincando em vez de carrinhos e bolas, pincéis, tintas e pincéis, né? E desenho foi sempre uma prática, uma coisa comum entre meus irmãos todos. Agora, a profissão de artista mesmo, entre todos os meus irmãos, eu talvez pela paixão, né? Paixão que faz isso, né? Aquela vontade sempre de fazer. E, de repente, eu estou aqui com 30 anos e comecei a desenhar portas de guarda-roupa, paredes, desenhando tudo isso, e agora estou aqui fazendo arte, né? E meus filhos também estão aí, já estão também aí fazendo caricaturas, fazendo desenho para jornais. Quer dizer, é um ofício que está se passando aí, já é a terceira geração. O meu avô, hoje ele é patrono do Museu de Quixadá, que é o Museu Jacinto de Souza, né, que recebe o nome dele. Ele era uma espécie de artista múltiplo, e entre as habilidades deles, ele era músico, né, e fotógrafo. E os registros da cidade do Quixadá mantêm-se hoje devido à fotografia que ele tão preocupadamente com o registro histórico, ele fotografou e não se saiu fotografado em nenhuma delas. E hoje todos os registros do Quixadá antigo tem, através das lentes dele, que ele mesmo fabricou as lentes. Uma coisa interessante isso. É verdade. Eu tenho até um primo agora que está tentando resgatar esse lado histórico da família, né? Histórico do fazer artístico do Jacinto, que passou-se para agora para as tias, para minha mãe, e agora estou aqui. E meus filhos estão aí na lida também. É uma história interessante, principalmente de artistas, os fotógrafos, que são muito novos, mas os artistas plásticos, e se eles não fizessem o seu autorretrato, né, ninguém ficaria sabendo quem era o cara. Você fez o seu autorretrato? Já fiz algumas vezes. Mas eu confesso que não é uma... Eu não tenho essa vaidade toda, não, com o autorretrato. Eu faço o retrato de muita gente, né? O retrato comum é uma coisa natural. Já é assim, vamos dizer assim, pedidos, né? A pessoa ainda mantém aquele gosto. Tem um óleo, muito bom. Manter um óleo, pintado óleo, né? Isso. Pelo artista, as pessoas ainda mantêm esse brilho, né? Essa coisa, né? Agora, eu ainda não tenho essa vaidade. Já fiz alguns pequenos trabalhos, mas não uma coisa com muita, vamos dizer assim, com muita assim, primorosidade, né? Muito primor, né? Os estudiosos dizem que Leonardo da Vinci que tinha essa mania de fazer os seus autorretratos, mas ele mudava totalmente. E como dizem, né, que a Mona Lisa e foi feito por ele, né, e que ele era... se você colocar, e uma coisa interessante que eles descobriram também recentemente, né, que ele teria desenhado o Santo Sundário, né, por encomenda. Aquilo ali foi uma encomenda dele, né?
Aí Algumas que ele, pessoas falam né? isso, né? Ele desenhou o Santos Fundário, só aquela técnica, só ele realmente sabia que era um artista completo, e pegaram, porque todo mundo sabe, né, que quando você colocar um pano aqui no rosto de sangue, a orelha ficaria igual a orelha de um ET, né? E ali no Santos Fundário está direito, tridimensional, né? Uma coisa pintada mesmo, ali não tem esse negócio de ter sido fotografado, não. E que eles pegaram os olhos de Mona Lisa e fizeram todo mundo ter um rosto só, ninguém tem um rosto igual a outro, né? E pegaram os olhos da Mona Lisa e descobriram que os olhos da Mona Lisa se enquadravam no Santos Fundário e suspeitaram que era dele, né? E que tinha sido ele que realmente tinha feito. Eu estou contando essa história aqui para saber de você por que de repente, né? E você entrou, começou a pintar o cangaço, né? A fazer quadros do cangaço, né, de uma forma assim muito lúdica, né, muito diferente do que a gente vê, do que a gente tem encontrado aí sobre o cangaço. Por quê? Quando foi que você começou a estudar a história do cangaço? Pois é, o cangaço, essa pesquisa do cangaço nasceu de maneira assim, vamos dizer assim, onírica, através de um sonho, veio pelo um sonho. E a pesquisa desse sonho acabou me revelando fatos verdadeiros desse sonho. E esses fatos eu fui pesquisando e fui registrando e achei, por utilizar as cores que eu estou empregando em algumas situações e cenas, de maneira até que se passa assim através de uma lente amarelada, de uma lente assim como se revelasse um passado, uma forma assim bem sutil, uma forma seria assim até transcendental, mas dentro de uma antropologia que revela alguns aspectos da realidade do que foi. Que a gente percebe que alguns fatos, de repente, podem ter ocorrido dessa maneira. Com certeza. Porque se falam-se, muitos escritores falam da gentileza que Lampião era, que alguns cangaceiros eram, apesar da rusticidade dele. Porque uma coisa é ser rústico, outra coisa é gentileza. Então, de repente, ele, dentro da rusticidade dele, era gentil, mas era perverso também. O caráter dele é revelado em diversas facetas, em diversos livros, você percebe como é desenhada essa personalidade difícil que é você transpor ele para o real, na figura. O fato de eu me colocar na figura de Lampião, porque tiveram diversos cangaceiros, talvez porque ele encerre talvez o período do fim, né? É do cangaço mesmo. Do fim do cangaço, onde o pneu resolveu derrotá-lo, né? É porque se for dizer de outra forma, ele foi derrotado pelo pneu. É verdade. Quando o pneu começou a traçar os sertões, aí a história começou. A estrada aí começou. Estrada. Então, por ser um marco, talvez a utilização da fotografia, do cinema, né? Todos esses elementos fizeram com que ele, né, se tornasse uma figura ímpar em relação aos outros cangaceiros. Aí você colocou as crianças como elas viam o cangaço? Como elas viam. Eu de repente, né, nessa exposição, eu tento mostrar que aqueles pesquisadores talvez tenham sido aquelas crianças do passado, de uma maneira bem lúdica que eu coloco ali, eles poderiam ter visto, ou então alguém ter visto. É tanto que eu conheço que a história de algum pesquisador mais antigo, ele revela que minha tia conviveu, viu Lampião assim, eu cheguei a ver Lampião assim, outros, eu cheguei a pegar as armas de Lampião. Ele não era aquela pessoa. Tem uma descrição fantástica de um livro que é onde a pessoa revela a mão do Lampião. Como era fantástica, descreve a mão dele assim numa espécie que era uma mão gigante, cheia de nervos, cheio de onde os músculos das mãos pareciam garras, né? Então, essa descrição que a gente vai percebendo em alguns escritores que conviveram e viram, parecia que aquilo lá tinha sido visto, uma visão. Então, eu revelo nessa exposição, em cada figura, em cada personagem, em cada criança, aquela pessoa que teve o medo, aquela pessoa que se assustou, aquela que se aproximou. Em cada figura existe o elemento, o pânico, tem a afabilidade, onde a pessoa chega, e tem aquela que já procura, é como se a curiosidade levasse a vencer o medo, né?
como se vencesse. E a figura do medo estaria colocada na figura dos grandes cavaleiros do sertão, que eram os cangaceiros, né? Daquelas figuras, né? Fantásticas. Talvez verdade. tenha sido por isso. E você me revelou aqui em off que você tem até um roteiro, né, Isso. dessa história. Como é que é isso? Olha, esse roteiro, rapaz, esse roteiro chegou a ser surreal. Ele começa assim, crianças brincando, correndo, e a visão que eu tinha era só os cascalhos, parecia que eu estava dentro junto com as crianças. Aonde ele adentrava numa casa e retirava alguns pertences de um cangaceiro, e esse cangaceiro, essa criança sai e consegue fugir no meio da caatinga. E esse cangaceiro vai em busca no rastro dessa criança, e essa criança era filha de um coronel, dentro do roteiro. Fez por brincadeira, por pura traquinagem, né? Só que desenvolve na trama uma pendenga, que é o título, que é uma rixa entre o coronel, que até então tinha acordos e tranquilidade com esse grupo de cangaceiros, que nenhum enchia nem outro, mas ficou numa situação em xeque, onde a qualquer hora podia acontecer uma tragédia. E essa tragédia é desfeita através dessa mesma criança que montou essa pendenga, ele desfaz devolvendo, inventando a história de um suposto ladrão que foi pego e esses pertences devolvidos. E a história é contada assim de maneira... Mas isso ainda está em projetos futuros, né? Ainda em projetos futuros. E qual é o trabalho que você poderia citar, né, que você foi premiado em festivais ou aqui no Ceará e fora do Ceará? Eu tenho um, inclusive, que é do tema cangaço, que é Fé, Justiça e Cangaço, onde eu faço uma espécie de crítica ao período que ainda se colocando hoje, se mantém, vamos dizer assim, as mesmas características. A figura é narrada assim, mais ou menos assim. A Themis, deusa da justiça, no meio do sertão, quente, gretado, ela tá de um lado com a espada e outro levantando a veste, enquanto o Padre Cícero, de costa para o observador, aponta a Bíblia, e ela procurando olhar, enquanto do outro lado tinha um grupo de cangaceiros e moedas ao chão, quer dizer, revelando de um lado um grupo de cangaceiros e do outro os beatos do Padre Cícero de um lado. Isso é onde eu coloco em xeque aí a justiça que não se via, né? E que não se vê hoje, né? Vamos dizer assim, no tempo da criminalidade, daquela coisa da violência, né? A violência contra o ser humano, né? Se ela tirasse aquela máscara, ela não enxergaria melhor, não, a justiça? Pois não é. Aí, na verdade, ela só enxerga o que quer ver, né? Aí ela tira, né? Ela tira a máscara para ela enxergar. Esse quadro é um quadro interessante e esse quadro foi premiado, né? Esse quadro foi premiado e, dentre outros, os outros trabalhos que eu tenho assim em premiação, eles têm relação à pintura de plein air, que é pintura ao ar livre, porque eu sou um paisagista, onde eu me coloco a pintar o ar livre no local, aquela coisa, né? E muitos desses trabalhos foram feitos, das premiações tenham sido na categoria de plein air, pintura ao ar livre. É tanto que é uma prática onde eu estou voltando à moda, vamos dizer assim, do século XVIII, onde os artistas vinham para o campo tentar aprender um pouco da natureza, tirar um pouco da beleza da natureza e colocar na prática o ar livre, ao vivo, né? Para exercício do olho, da sensibilidade e sair mais do ateliê, de fazer aquela produção de ateliê para ir mesmo para... eu tenho até um grupo de amigos que está se enveredando, tentando fazer essa coisa, talvez não como voltar ao passado, mas como exercício do olho, como exercício da habilidade, e para fortalecer a beleza das nossas paisagens. Com certeza, absoluta. Mostrar que vamos dizer assim, que o sul do país são belos, as paisagens vamos dizer, da Mata Atlântica são belíssimas e tudo, mas a paisagem do Agreste também é linda. Com certeza. A paisagem do sertão é belíssima.
Verdade. olhar botar esse olhar regional, um amor pela nossa paisagem, pela nossa região. É uma forma, eu acho, de identificar no artista essa coisa. Se você pegar uma máquina fotográfica e colocar ela e parada lá no sertão seco e esperar que o inverno chegue nessa mesma passagem, você pode ter umas imagens simplesmente que você... Rapaz, isso aqui não pode, não foi aquilo, é isso? E é isso que o artista... E é isso que eu proponho, essa coisa de descobrir, sabe? Descobrir. Eu gosto muito da região do Xará, por ela oferecer não só a diversidade, vamos dizer, de vegetação, que é fantástica, como a natureza dos monólitos, as pedras, o clima, é uma coisa assim fantástica, talvez uma das cidades mais belas do estado do Ceará. Com certeza. Talvez Quixadá, Quixeramobim, todo aquele complexo do Sertão Central, ali que também se muda no inverno. Muda no inverno com uma rapidez, com a né? rapidez, Impressionante aquilo. Né? Então eu acho que eu convoco e invoco aos artistas, alguns que participam do grupo que pinta com o meu ateliê, que visita o meu ateliê, a essa paixão, sabe? Essa paixão pela pintura regional, pela pintura da paisagem regional, que é uma coisa belíssima. Talvez por isso, eu como paisagista, passei a fazer essa pesquisa sobre o cangaço, porque ele me revelou a natureza do homem. Eu estava muito preocupado com o aspecto, vamos dizer assim, da vegetação, né, com a beleza da vegetação, e nunca tinha olhado, vamos dizer assim, o homem que viveu. E a figura do cangaceiro é fantástica, dentro da convivência com aquele clima fantástico que é você passar períodos tenebrosos de secas e depois entrar na abastança da fertilidade do verde, né? Então isso aí é fantástico. Essa transformação é que faz. Agora, eu queria que você me dissesse uma coisa. Hoje o artista vive só da sua arte ou ele tem que ter outro trabalho para ele fazer e para ele sobreviver? Na verdade, eu vivo só de arte. Eu lembro de alguns que vivem só de arte, né? Mas são muito poucos. Mas são muito poucos. Porque, na verdade, para eu viver de arte, eu junto diversas, vamos dizer assim, atribuições, ofícios, mas dentro da habilidade artística, né? Eu sou restaurador, né? Para isso, como restaurador, eu tenho já um segmento. Aí eu sou como, vamos dizer, professor de arte, de pintura, de técnica de pintura. Aí eu também já é outro. E tem eu como pintor, retratista, paisagista. Então, são 3 segmentos, né? E nessa tríade dá para sobreviver, né? Dá para viver e tenho vivido, né? Tenho uns 30 anos de trabalho, acho que desde os 16 anos que eu trabalho. Né? Mas isso é um dom? Ou uma pessoa pode... Porque hoje eu nunca desenhei absolutamente nada. Aliás, eu nunca desenhei nenhum ó com a quenga, né? O cara botar uma quenga para fazer um ó, eu ainda fazia o bicho todo torto e errado, né? Mas, de repente, apareceu um sujeito chamado computador, né? E apareceu um tal de software aí, e que aí eu disse, será possível que eu serei capaz de, né, com a minha inteligência, né, eu desenhar alguma coisa? Eu queria desenhar um barco. E é que eu peguei aquele software lá e desenhei o tal do barco. Eu digo, rapaz, esse bicho aqui não é um sujeito que vem desgraçar a criatividade. Você acha que o computador ajuda? Ajuda. Ou o computador é apenas uma ferramenta? O cara tem que saber realmente, tem que entender realmente daquilo que faz da sua arte. O artista ele tem que saber o que vai fazer. Agora, o computador ele é uma ferramenta que facilita muito. Por exemplo, na produção, se você quiser, se for o seu caso como artista, trabalhar na área de propaganda, aí o computador vai lhe dar diversas possibilidades, você não vai ficar como antigamente fazia num projeto, você ia fazer diversos desenhos, lá você faz um e repete. Quer dizer, então você tem possibilidade, o computador lhe oferece isso. Agora, o processo criativo da arte é diferente. Ou você está dentro dele ou não está. Ou você está mergulhado nele ou não está. Agora, todo mundo é capaz de aprender? Técnicas, existem métodos, a metodologia, vocês começam.
É o exercício do olhar, do ver. Eu acho que o artista primeiro ele começa a ver. Depois que ele começa a ver, ele começa a manusear. Então, as duas coisas, né? É o olhar, aí vem o processo criativo. O processo criativo, aí ele é pessoal, né? Aí ele tem pessoas fantásticas que não pintam, mas são criativas. Olha, faz isso, que isso é assim, né? Só falta mexer com os pincéis, só falta ali aquela... Então, isso é possível. Talvez seja aí aonde o computador chega e facilita. E tu lembra daquele filme Teorema, de Pier Paolo Pasolini? Não lembro. Tu lembra não, né? Então, o filme era um pintor, né? Um artista, né? O artista, né? E ele, na hora da loucura dele lá, ele joga a tinta em cima do quadro feito doido e urina em cima do quadro e faz o melhor quadro dele, né? Quer dizer, e parafraseando o Augusto dos Anjos, né? De onde é que vem esta ideia? De que matéria bruta vem esta luz que chega de repente, né, para você fazer uma criação? É interessante. Olha, o processo criativo às vezes é um estalo. Você, às vezes, está diante de um trabalho que você começou e não sabe como terminar. Aí você para. Aí você passa 3 dias e não consegue fazer nada. Aí, de repente, num estalo, você está fazendo outra coisa, você termina ele em 10 segundos. Então, tem essa coisa no artista. Tem dia que você trava. É uma máquina que você trava e não sai nada. Você pode passar para outra coisa, vai ler, vai rever outra coisa, que aquele ali não sai mais não. Esse fazer aí, por isso que eu digo que você tem que estar dentro, porque aí você sabe a hora de parar. Até isso você sabe a hora de parar. Parou, não dá. Não dá, vamos respeitar. Vamos respeitar. Parece-me até que é alguma coisa de divino que tem, que mergulha aqui, dá um estalo e você... Deve ser uma coisa fantástica. O processo criativo é por aí. Tem hora que você está brilhante, tem 3 coisas para fazer e a máquina não faz. Você tem 3 coisas para 3 quadros, 4 ideias, 4... E aí você fica ali em cima daquilo como... até se exaurir. Quando a gente vê a Capela Sistina, por exemplo, né, um cara daquele tinha fumado muita maconha, não foi para fazer o negócio daquele? Né? E teve muita briga, né? Muita briga, o Papa nem entrava, né? Entrava ali foi confusão grande. Muita confusão, mas também deixou uma obra absolutamente maravilhosa. Naturalmente, tudo da cabeça, era aquilo que ele via. E apesar dos censores, né? Porque a igreja censurava tudo. Cada desenho que era projetado previamente, o Miguel Ângelo, tinha hora que ele mudava e a briga era grande. Impressionante. Né? Uma arte, entende aqui mesmo, quando Dom Pedro veio para cá, que trouxe os grandes pintores para pintar as nossas paisagens, senão a gente não tinha nem ideia de como era, né? Também, né? E também houve muitos erros também, né? Mas é claro. Né? O do Ipiranga, por exemplo, aquilo ali foi... Né? Ele estava fazendo outra coisa. É a mentira, né? A mentira produzida mesmo com intenção, de redesenhar uma coisa que não era. Né? De mostrar uma coisa que fica para posteridade. É por isso que é aquela história do Da Vinci, né? Da Mona Lisa, que ele disse, eu vou deixar isso aqui, né, para enganar o povo. Né? É verdade. Eu não acredito que tenha sido o Da Vinci, não será? Eu não sei. Eu vi os historiadores que contam isso aí, mas... O Santos Sudário? O Santos Sudário. O Santos Sudário foi da época dele porque fizeram o teste do carbono, né? Mas sei lá, tem coisas ali que eu nem me toco nesse assunto, que é um assunto muito profundo, né? É porque, se você prestar atenção, a cabeça dele é maior do que o corpo, né? Não tem aquela dimensão, cabeça imensa em 3 dimensões. Você não tira uma fotografia daquele jeito. Hoje você teria que tirar, né? Uma fotografia em 3D para ficar daquele jeito. E que método ele utilizou aquilo? Aí é que está. Que método, o que foi que ele fez para poder acontecer aquilo ali, né? Era o gênio da época, né? Mas ele não tinha tecnologia. Não era tecnologia, mas o homem que projetou o avião, o helicóptero, o submarino, né, naquela época, o cara já tinha uma ideia simplesmente universal. Né? E eu queria saber o seguinte,
Você tem, por exemplo, você começa e diz, não, agora eu vou fazer isso, eu quero ter um plano de fazer isso. Quais são os seus planos, né, para a próxima década ou para os próximos 5 anos? Como é que você faz? Não, pai, eu vou fazer isso, ou não? Não, Ou é aleatório o seu trabalho de criação? Na verdade, a coisa acontece muito natural. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um propósito desse filme. Esse é o propósito desse filme. Esse filme, a exposição de arte sobre o tema cangaço, já venho fazendo isso. Na verdade, são cerca de 100 trabalhos, divididos em diversas etapas, né? Diversos segmentos. Né? Essa exposição, aos poucos, estou saindo, estou montando. Né? Você recentemente fez aqui a exposição, né? E de uma parte do cangaço. Né? De uma parte. São cerca de 10 quadros, 10 pinturas a óleo. Né? E tenho paralelamente essa intenção de fazer o filme, que seria um curta-metragem. Né? Esse é um projeto mais na frente. Agora, paralelamente, tenho feito exposições com paisagens, né? Com tema de plein air. Fui até convidado agora, junto com outros artistas, para fazer uma exposição lá em Feira de Santana, no museu, na inauguração de Feira de Santana, com alguns aspectos paisagistas e arquitetônicos aqui do estado do Ceará, né? Paisagem e tanto prédios, né? E dei aqui, o ano passado, dei uma oficina de pintura ao ar livre com aspecto arquitetônico, registrando alguns prédios da cidade de Fortaleza através dos olhos dos alunos, né? Fiz alguns trabalhos onde esses trabalhos, eles revelam desde do centro da cidade, daqueles prédios mais antigos, né? Como praças, até o farol velho, tem pinturas com as caixas d'água, até foi incluído como patrimônio, que não é, mas como aqueles elementos ali dentro, no centro da cidade, já faz parte já da paisagem, né, de Fortaleza, né? E o aspecto da paisagem mesmo em si, né? De algumas regiões, por exemplo, eu coloquei a Lagoa da Maraponga, a Lagoa da Cajazeira, Cara Verde aqui, quer dizer, então são algumas regiões que eu coloquei, né? E para essa amostra, né? E que é o que vai ficar para a posteridade, né? Porque a turma muda tudo com uma rapidez muito grande. Ô Vlamir, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, certo? E você tem 1 minuto para suas considerações finais para dizer, anunciar o que você não conseguiu falar, não conseguiu dizer aqui nesses 30 minutos de conversa. Na verdade foi ótimo, eu acho que deu para mostrar mais ou menos a diversidade do trabalho, vamos dizer, da minha habilidade como artista, como professor, como pintor, aquela coisa que eu tento, eu faço trabalhos com ONGs, junto com a criança mais humilde, né, para tentar até despertar isso, né. E estou fazendo agora na Caponga, vai ser agora em breve, uma oficina de pintura, onde vou pegar aqueles nativos para tentar colocar a habilidade de fazer artístico inserido junto a artesanatos, essa pintura dirigida para isso, né? E isso eu até acho legal que todos os artistas o fizessem também, porque seria uma forma da gente pagar eu acho que o nosso débito. Contribuir. E contribuir, né, com a sociedade, com a sensibilidade, né? Porque se melhorando a sensibilidade das pessoas, com certeza o povo melhorará, né? Com certeza. Eu agradeço muitíssimo aqui o Vlamir de Souza, ele que é artista plástico, e aqui o programa Destaque agradece e sugere que você indique pessoas e para também ser entrevistado aqui neste programa. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Este programa é exibido pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, mas também nós temos um portal no youtube.com/FGFES, onde você assiste este e outros programas gravados e produzidos pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.